galera! Vamos conversar hoje sobre o relevo, os agentes de formação e como isso pode cair no Enem. Vem comigo! O relevo, tal como nós conhecemos hoje, ele é fruto de diversos processos, endógenos e exógenos. Nós vamos conhecer agora quais são os fatores que modelam e criam essa feição que nós conhecemos a partir de diversos anos, chamado aí um tempo geológico. Como fatores endógenos, nós temos aí a ação vulcânica e o tectonismo das placas, que através de diversas movimentações vem ocasionar essa formação que nós conhecemos. E temos também os fatores exógenos, que são fatores conhecidos pelas nossas ações humanas, pelos ventos, pelo intemperismo físico, o químico, o fator biológico, são ações que promovem essa criação desses relevos, de cavernas, de planaltos, planícies, de depressões, como eles são hoje na atual configuração. Para entender melhor sobre isso, vamos resolver uma questão. O texto proposto diz o seguinte: a maioria das cavernas é formada pela reação química entre a água e a rocha. Tudo começa com as chuvas coletando gás carbônico da atmosfera e do solo. Em contato com a água, o gás forma um ácido capaz de dissolver até pedras impermeáveis e extremamente resistentes à erosão. Esse processo, associado à ação de rios subterrâneos, vai abrindo fendas no solo e centenas de milhares de anos acaba esculpindo imensas galerias. Sobre o processo elucidado no texto, está correto. Letra A. O processo narrado pelo texto é oriundo da ação química da água sobre a rocha, sendo, portanto, consequência de um agente externo de transformação do relevo. Alternativa corretíssima, porque primeiro você fala sobre uma transformação externa de um fator exógeno e também que você tem aí um processo chamado intemperismo químico atuando na formação, na modelagem dessas cavernas. Vamos saber agora por que as demais alternativas não estão corretas. Letra B. O texto evidencia como as reações químicas provocadas pelos agentes endógenos de transformação do relevo desgastam as rochas e contribuem para a formação de cavernas. A gente não tem o intemperismo aí, as reações químicas sendo provocadas, como um fator endógeno, porque endógeno a gente tem o tectonismo e o vulcanismo. São fatores que estão diretamente ligados à dinâmica interna da Terra. Não é o caso. Letra C. Trata-se de um processo endógeno, que origina novos tipos de relevo, ou seja, é um processo de formação e não de transformação da superfície. Errada por duas razões. Primeiro, que não é um processo endógeno atuando ali na formação da caverna. E dois, porque a gente tem uma transformação e não uma formação dessa caverna, visto que o próprio texto já fala que existe ali uma modelagem, um modelamento chamado caverna. Alternativa D. É provocado pela ação humana, fator exógeno, na busca por novas matrizes energéticas que viabilizem a alternância ao uso de petróleo e carvão mineral. A ação humana é um fator exógeno, só que esse processo elucidado aí no texto, veja bem que o enunciado pede o elucidado no texto, não é recorrendo a novas matrizes energéticas, que no geral ficam nos poços subterrâneos e não em cavernas. Letra E. É uma consequência da ação antrópica de transformações do relevo, que viabilizam a construção de túneis rodoviários a partir da fragmentação dessas rochas. Em momento algum, você verifica no texto falando sobre a construção de túneis rodoviários, então você já poderia eliminar essa questão. De fato, você tem diversas ações antrópicas que facilitam, que ajudam no processo de formação, como já foi dito. A alternativa correta é a letra A. Essa foi mais uma aula de geografia de um assunto relevante que pode cair no Enem. Boa sorte e boa prova!